importantes, como coordenador de grupo de pesquisa, fez uma memorável coluna no espaço do direito civil atual da Conjur, defendendo a queda dos vetos, que foi algo muito importante. Vocês pensem em um momento histórico em que, por um lado, o Congresso Nacional vota em tempo recorde uma lei federal, e a Presidência da República veta grande parte dessa lei com fundamento na violação do interesse público, né? Quando que, na verdade, estava acontecendo, e isso estava bem evidente, era uma contraposição entre duas concepções de interesse público muito diferentes. Então, naquele específico momento histórico, o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Venceslau, junto com várias instituições, portanto, uma manifestação interinstitucional na defesa da queda dos vetos, foi algo muito importante. E o professor Venceslau foi ouvido, né, numa votação histórica das duas casas, né, com um quórum que era um quórum para aprovar a emenda constitucional. Os principais vetos presidenciais caíram e vieram a permitir que a Lei 14.010 de 2020 viesse a lume como ela hoje está. Bom, meu nome é Rodrigo Xavier Leonardo, tal como o professor Venceslau, trabalho na Rede de Direito Civil Contemporâneo. Nós somos coordenadores da Rede de Direito Civil Contemporâneo, eu e o professor Venceslau, que trata-se basicamente de uma união de professores, de pesquisadores, das mais importantes instituições de ensino do Brasil, dedicadas a um estudo do direito privado segundo a sua mais evidente rigorosidade científica. Então, quando o professor Venceslau colocou que todos nós temos um traço em comum, uma certa reverência à obra do Pontes de Miranda, a pensar a partir do Pontes de Miranda, e autores como o Antônio Junqueira de Azevedo, o professor Antônio Junqueira de Azevedo, o professor Alcides Tomazetti Júnior, entre outros, o que é o fio que une o meu pensamento, o pensamento do professor Venceslau, o pensamento da professora Larissa, o pensamento do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior e tantos outros, é justamente buscar um alto rigor científico na análise, no estudo do direito privado. E não tenho dúvidas que o que é desenvolvido em Pernambuco é o que nós temos em termos de estado da arte do Brasil. Razão pela qual poder estar na escola do professor Venceslau Tavares é algo de fato especial para mim. Muito obrigado, professor Venceslau. Tantas vezes que você me convidar, tantas vezes eu virei. É um privilégio poder estar ao seu lado. Infelizmente, virtualmente, não podemos estar pessoalmente, mas espero que eu possa, em breve, estar pessoalmente contigo, rever a maravilhosa família que você tem, porque o Venceslau, além de um grande jurista, é uma pessoa de valores formidável, um pai de família exemplar, né? Então, poder conviver do mesmo espaço que você tantas vezes me acolheu, ia ser ótimo. Espero que possamos estar juntos novamente. Bom, o professor Venceslau Tavares me convidou para tratar dos impactos da pandemia no direito contratual. Tá? E para pensarmos os impactos da pandemia no direito contratual, temos que partir da teoria do fato jurídico. A pandemia é um fato que se impôs, uma crise sanitária, né, de proporção mundial, reconhecida expressamente pelo Congresso Nacional Brasileiro, que é um fato. E tal como diversos fatos, eles podem compor suportes fáticos para constituir fatos jurídicos. Mas não apenas para constituir fatos jurídicos.
Porque nós temos fatos jurídicos com uma eficácia constitutiva, mas também temos fatos jurídicos com uma eficácia modificativa, como temos fatos jurídicos com eficácia extintiva. Razão pela qual é lícito desenhar o advento da pandemia como algo que pode impactar contratos que já haviam sido celebrados anteriormente, mas cujos efeitos foram colhidos no curso da crise sanitária. Podemos trabalhar com contratos que foram constituídos posteriormente à crise sanitária, e podemos tratar com alguns contratos, inclusive, que tenham sido constituídos e extintos, mas que algum tipo de efeito permaneça e tenha consequências em termos da pandemia. O direito civil, o direito contratual, é um direito talhado no tratamento das crises, né? Grande parte das nossas regras, dos nossos princípios, dos nossos entendimentos jurisprudenciais, das nossas discussões doutrinárias, elas têm fundamento em crises que historicamente se colocaram dentro do direito brasileiro. Então, o direito contratual brasileiro, nesse sentido, é um direito que foi talhado em meio às crises e que, portanto, tem diversas regras que podem ter regras, princípios, construções jurisprudenciais, construções doutrinárias, que podem ser utilizadas para o enfrentamento dos impactos da pandemia nos contratos. Citando apenas exemplificativamente a teoria da impossibilidade, a impossibilidade do objeto, a impossibilidade da prestação de fazer, a impossibilidade da prestação de dar, a questão da frustração do objeto do contrato contratual ou do objetivo do contrato, a onerosidade excessiva, o caso fortuito ou força maior. Todas essas são construções que, bem ou mal, elas foram talhadas por diferentes caminhos para dar conta de crises supervenientes. Mas o fato é o seguinte: nada obstante a existência desse arcabouço, pareceu aos integrantes da rede de direito civil contemporâneo, e nesse ponto, sobretudo a partir da coordenação do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que seria importante para o Brasil uma lei que colmatasse, corrigisse determinados pontos, ou que pelo menos facilitasse determinadas linhas de decisão para o Poder Judiciário, considerando que o Poder Judiciário seria o locus privilegiado onde todos esses conflitos viriam a desaguar. Tá? Costumo dizer, já falei com meu amigo professor Venceslau, que lamentavelmente nós não nascemos com o dom da medicina, com o dom de curar as pessoas, né? Nós tivemos propósitos menos nobres pela providência. Nós procuramos curar as feridas sociais, né? E nesse sentido, um dos papéis do jurista é justamente colaborar com o processo legislativo. Por se tratar de uma lei muito nova, que ainda vai ter uma repercussão, eu selecionei 3 pontos para trabalhar com vocês, como impactos da pandemia no direito contratual, tomando por pressuposto, né, a dogmática, conforme ensina Tércio Sampaio Ferraz Júnior, como a inegabilidade dos pontos de partida, mas não necessariamente o local de chegada, né? 3 pontos para tratar com vocês. O primeiro ponto diz respeito à prescrição e à decadência. A prescrição e a decadência é um tema que não diz respeito apenas ao contrato. Por quê? Corresponde a uma figura
que vai atingir efeitos contratuais e efeitos não contratuais, no caso de prescrição, e vai atingir fatos jurídicos contratuais e fatos jurídicos não contratuais, no caso da decadência. Eu gosto muito de tratar desse tema, tive a oportunidade de tratar desse assunto em algumas obras, entre elas duas a convite do professor Venceslau, que, se vocês me permitissem, eu gostaria de referenciar. Uma, a modernização do direito civil, que foi organizada pelo professor Venceslau e pelo professor Torquato Castro Júnior, né? Na qual eu escrevi sobre a decadência como fato jurídico. E uma outra obra organizada pelo professor Venceslau em homenagem ao grande jurista paraibano Agnello Amorim Filho, em que eu escrevi um pouquinho mais sobre a prescrição, tá? Bom, ainda que a prescrição e a decadência sejam figuras que pareçam similares, o único ponto similar a ambas figuras é que, no suporte fático de ambas, nós temos o transcurso do tempo e ambas têm alguma eficácia extintiva. No que diz respeito à prescrição, o suporte fático é formado pela titularidade de uma pretensão, o poder exigir uma prestação de alguém, titularidade de uma pretensão, de uma pretensão patrimonial, titularidade dessa pretensão que por algum tempo determinado pelo legislador, seja dentre as regras específicas, seja entre as regras gerais, venha a ser colhido pela prescrição. Tá? Com o último elemento do suporte fático, a inação do seu titular. Porque na lógica da prescrição, sempre existe a inação do titular da pretensão. Tanto é assim, tanto a inação do titular da pretensão compõe o suporte fático da prescrição, que o legislador é cuidadoso ao traçar regras de impedimento, de suspensão e de interrupção. Porque há situações em que essa inação não pode ser considerada para o começo do lapso prescricional e, por isso, impedimento. Há situações em que a inação não pode ser considerada por um evento que lhe faz suspender ou que lhe faz interromper. Tá? Numa figura de linguagem, numa metáfora desenhada por um autor português que eu gosto muito, chamado Inocêncio Galvão Teles, na prescrição, a prescrição funcionaria como se nós tivéssemos um relógio para o qual precisássemos dar corda. Se nós não damos corda, portanto, se há uma inação do seu titular, esse relógio vai parar de funcionar. O fato é o seguinte: o modelo de direito positivo do Código Civil brasileiro é que o prazo prescricional começa a surgir, começa a correr do início da pretensão, do poder de exigibilidade do direito. Enuncia o artigo 189 do Código Civil. Violado o direito, inicia a pretensão, que é colhida pela prescrição. Há um equívoco evidente no artigo 189, e que eu abordei num artigo chamado A Prescrição, o jogo dos 7 erros, que eu publiquei na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, já há vários anos atrás, porque nem sempre a pretensão vai surgir da violação de um direito.
Isso vai acontecer nos direitos absolutos. Tá? Mas, tirando esse preciosismo teórico à parte, o prazo prescricional começa a correr do surgimento da pretensão. Ora, se o prazo prescricional começa a correr do surgimento da prescrição, não poderia a pandemia da Covid-19 fazer surgir algum embaraço para que essa pretensão seja exercida? E, neste caso, o direito positivo brasileiro teria uma regra que possibilitasse a suspensão do prazo prescricional no intercurso do momento pandêmico? Vejam, eu tenho ciência, e isso foi objeto de algumas conversas com o professor Venceslau, que além de tudo é um romanista de mão cheia, que desde o direito romano são colhidas construções teóricas de que se a pretensão não pode ser exercida, o prazo prescricional não poderia começar a correr. Mas uma coisa é você ter uma construção teórica elaborada, sofisticada. A outra coisa é você ter um país da dimensão do Brasil, com um judiciário absolutamente disperso, né, com um problema desse JAS. Razão pela qual nos pareceu importante estabelecer que entre a vigência da Lei 14.010 de 2020 até a data de 30 de outubro, conforme o caso, os prazos prescricionais estariam impedidos ou suspensos. Por que conforme o caso? Primeiro, se o prazo prescricional, vamos supor uma pretensão surgida de um contrato de locação, ela tivesse algum impedimento, não teria sentido nós transformarmos esse impedimento numa suspensão. Então, aquilo que era impedimento continuaria como impedimento. Se houvesse uma suspensão, se porventura houvesse uma suspensão, aquilo que era suspensão deveria continuar como suspensão. E se o prazo estivesse correndo, o advento da lei teria por consequência suspender. Uma das críticas que foi muito apresentada em vários meios era que a Lei 14.010 de 2020 poderia ter elegido como termo inicial para a prescrição a data de 20 de março e termo final 30 de outubro, e não a sua entrada em vigor e o termo final na data do 30 de outubro. Agora, meus caros, e obviamente sujeito ao debate com vocês, se a Lei 14.010 de 2020 assim o fizesse, né, se a Lei de 14.010 de 2020 tratasse desse modo, nós estaríamos criando uma hipótese legislativa de eficácia retroativa da lei. Porque era natural que o processo legislativo levasse um determinado momento, um processo, todo processo envolve o transcurso do tempo, e que a vigência da lei ficaria para depois do momento em que ela foi elaborada. Agora, pensem na seguinte situação prática. Tá? Suponhamos uma determinada pretensão contratual que iria prescrever no dia 1º de abril. Se, na entrada em vigor da lei, a lei fosse retroagir para suspender, nós teríamos a seguinte questão. Um direito existente, válido e eficaz. A partir de 1º de abril, um direito existente e válido, porém com os efeitos obstaculizados da pretensão. E depois, esses efeitos ressuscitados
pela entrada em vigor da Lei 14.010 de 2020. É lógico, explica o príncipe dos civilistas, né, o nosso professor, né, do professor Venceslau também, com quem ele mantém uma grande amizade, o nosso professor Marcos Bernardes de Mello. É claro que é possível uma lei retroagir, mas essa possibilidade é uma possibilidade extraordinária e que sempre tem um custo de segurança jurídica. E a função essencial da prescrição é garantir a segurança jurídica. Razão pela qual, se houvesse uma retroação dos efeitos da prescrição, nós, para tratarmos do impacto da pandemia no direito contratual do que diz respeito à prescrição, criaríamos uma insegurança para corrigir com outra. Ou melhor, partiríamos de uma insegurança para corrigir com outra. O que não faria, no nosso entendimento, nenhum sentido. Tá? Como grande parte das pretensões prescritíveis surgem de contratos, este é um capítulo importante dos impactos da pandemia no direito dos contratos. A outra é a decadência. Como eu disse há pouco, a decadência só guarda relação de identidade com a prescrição no que diz respeito ao transcurso do tempo. No mais, ela é completamente diferente. Primeiro, porque para a decadência pressupõe-se não a titularidade de uma pretensão, mas a titularidade de um poder, ou seja, de uma determinada posição jurídica, que tem como posição jurídica correspectiva passiva uma sujeição. Se eu pretendo um comportamento de alguém, se eu tenho pretensão, o outro passivo correspectivo tem uma obrigação. Pode cumprir ou não. Como diz Emílio Betti, na obrigação sempre há uma dependência de uma colaboração da conduta da parte do polo adverso. Situação completamente diferente se estabelece na titularidade de um poder, naquilo que grande parte dos autores chamam de um direito potestativo. Porque se eu titularizo um poder, a parte adversa se encontra numa posição de sujeição. Razão pela qual eu exerço o poder e, pelo exercício do meu poder, eu já altero, em alguma medida, a esfera jurídica alheia. Na mesma medida que o direito reconhece no contrato a constituição de uma série de poderes formativos, modificativos e extintivos aos contratantes, que tem como posição passiva, correspectiva, uma sujeição, o direito reconhece esses poderes, mas limita, no mais das vezes, esses poderes por um determinado tempo, que é o tempo pelo qual esse poder pode existir. Como este é um tempo pelo qual o poder pode existir, a manutenção desse direito no tempo não depende de uma ação ou de uma inação do seu titular. Ele não precisa não agir. Ou melhor, não é desvalorada a inação do titular. É desvalorado o transcurso do tempo por si só. Se não se exerce esse poder cai, esse poder caduca, esse poder decai. Razão pela qual, ao passo que a prescrição encobre a pretensão, a decadência fulmina o próprio poder. Ou, noutras palavras, a decadência fulmina o direito subjetivo, que cai, caduca, porque passou o seu tempo.
Daí, a mais inteligente ainda, metáfora do autor português Inocêncio Galvão Teles, segundo a qual, ao passo de que na prescrição nós teríamos um relógio que, por não dar corda, ele não funciona mais, pela inação ele deixa de funcionar, na decadência, o que nós temos é um relógio que para de funcionar porque perdeu o seu tempo de funcionamento, independente do seu titular ou não. Agora, a encrenca, pessoal, é que se a inação não compõe o suporte fático da decadência, não tem sentido em falar de regras de suspensão ou de interrupção, que são regras que trazem internamente situações pelas quais o legislador compreende que aquela inação não é uma inação justificável, ou aquilo não pode ser justificadamente conhecido como uma inação, qualificado como uma inação. Razão pela qual a máxima conhecida dos manuais em geral de direito civil, de que os prazos de decadência não estão submetidos aos critérios de interrupção e de suspensão da prescrição. E, de fato, caríssimos e caríssimas, o artigo 207 do Direito Civil, do Código Civil diz que não se aplica aos prazos decadenciais as causas de interrupção e de prescrição do Código Civil, salvo previsão em lei. É possível o legislador, para além do conceito de decadência, em determinadas situações, criar obstáculos ao transcurso desse prazo. Isso não é propriamente uma novidade, porque o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, assim o faz, criando obstáculos aos prazos decadenciais. Por essa razão, e sempre num respeito muito grande ao direito positivo, com fundamento na válvula do artigo 207 do Código Civil, né, criou-se uma regra especial de interrupção e suspensão de prazos decadenciais, com uma importância para o direito dos contratos enorme. Né? Por exemplo, já tive acesso a julgados segundo os quais o direito potestativo de renovação da locação comercial teria sido suspenso pelo advento da Lei 14.010 de 2020, ampliando temporalmente a possibilidade do seu titular pleitear, exercer o poder de revisão. Este é um exemplo. Outro exemplo importante para as arbitragens, né? Sabemos que há um prazo decadencial curto de 90 dias para impugnar, para levantar alguma impugnação concernente a uma invalidade de um laudo arbitral. Né? Com o advento da Lei 14.010 de 2020, a partir de lá, este prazo decadencial ficou suspenso, só voltando a correr a partir do dia 30 de outubro. Tá? E se nós formos pensar em todas as causas de anulabilidade sujeitas a prazo decadencial, anulabilidade de contratos e dos poderes formativos modificativos e extintivos em geral dos contratos, podemos perceber a grande repercussão para a vida das pessoas que o trato desse impacto da pandemia nos contratos pôde ensejar. Tá? E eu falo sobre isso aqui em Pernambuco e com o meu querido professor Venceslau, porque grande parte das reflexões a respeito desse tema eu pude gestar justamente com os meus amigos de Pernambuco muitos anos antes da lei. Né? Razão pela qual todos
todos que participaram dessa empreitada, né? Isso tem uma origem muito pernambucana, né? Por assim dizer, e que muito me orgulha. Bom, falei ao professor Venceslau, e eu gostaria de aplicar essa metodologia com vocês, que eu tenho adotado para as minhas exposições online a falar 40, 45 minutos no máximo, e daí eu dou 5 minutos de intervalo para as pessoas tomarem um copo d'água, tirarem o rosto da tela e nós retornamos. Por quê? O que eu tenho lido e lecionando na Universidade Federal do Paraná é que mais do que 40 minutos o nível de atenção ele sobe. Então, eu dividi a minha fala em 3 partes. Essa seria a primeira parte. Eu gostaria de pedir a vocês um intervalo de 5 minutos, portanto, voltaríamos às 19h21 para que eu possa iniciar a segunda parte. Tudo bem? Autorizado, meu chefe, professor Venceslau? Autorizado, meu líder. Então tá bom. Voltamos em 5 minutos. 5 minutos, voltamos. Muito obrigado. Voltamos já. Registro a presença do professor Silvano Fluminha, já está entre nós também, que é o outro coordenador desse curso. A hora que eu puder retomar, professor Venceslau, é só me avisar que eu estou pronto. Acho que pode retomar então, Rodrigo. Fique à vontade. Eu acabei me perdendo aqui, eu não sei se nós falamos 19h20 ou 19h21. Você falou 19h21 a princípio. Ah, então vamos esperar um pouquinho, que pode ser alguém que esteja ainda tomando água, enfim, alguma... eu acho super salutar, eu não sei se você tem tido essa impressão, sabe, Venceslau? Esses intervalinhos, eles ajudam muito para as pessoas manterem o foco na exposição, né? Esse eu não havia ainda adotado, mas vou adotar. É uma boa. Porque é um tempo muito curto, né? 5 minutos, e o efeito que gera é um efeito enorme. Pronto, agora chegamos ao horário. Então vamos lá. Pessoal, o segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês são os fatos supervenientes à relação contratual, né? A disciplina dos fatos supervenientes, como nós lidamos com isso em termos da Covid-19, sobretudo com o chamado caso fortuito ou força maior. E no terceiro e derradeiro módulo, eu falarei sobre a questão da onerosidade excessiva e a revisão contratual, tá? E após isso, eu ficarei à inteira disposição de vocês para nós conversarmos, para debatermos, para que eu possa aprender com essa seleta audiência. Gostaria de sublinhar a minha satisfação de que nesse encontro o professor Silvano está presente, está destacando parcela do seu concorrido tempo para nos ouvir. Muito obrigado, professor Silvano, muito obrigado por me colocar dentre os seus nesse curso dessas instituições que eu tanto respeito e admiro. E gostaria também de sublinhar a presença de uma querida amiga, a professora Vera Liquidato, me desculpe, que é uma professora de Direito Internacional, que eu muito admiro, já esteve comigo na Universidade Federal do Paraná, e que também está acompanhando o curso. É uma grande honra poder falar para a senhora a professora Vera Liquidato. Bom, no intermédio entre o contrato fato jurídico e os seus efeitos como relação jurídica que se procrastina no tempo, podem surgir eventos supervenientes aos quais o ordenamento jurídico reconhece o surgimento de outros fatos jurídicos com consequências modificativas ou extintivas. Falando de impactos jurídicos da pandemia nos contratos, nós temos, e isso foi uma apresentação
que eu sugeri ao professor Venceslau, nós temos uma apresentação, uma proposição reduzida de uma ideia que é um pouco maior. Por quê? Segundo a teoria do Pontes de Miranda, uma pandemia é um evento da natureza. Vamos tirar as discussões geopolíticas, né, e trabalhar com o que nós temos de fatos objetivos. Uma pandemia é um evento da natureza. E os eventos da natureza, tal como um terremoto, tal como um tufão, tal como uma seca, os eventos podem compor, enquanto fatos, suportes fáticos de fatos jurídicos. O que quer dizer o seguinte, e aqui mais uma vez alicerçando o que eu penso na obra do Pontes de Miranda e na obra do professor Marcos Bernardes de Mello. A pandemia não gera efeito jurídico algum. Porque a pandemia é um fato. A pandemia é um evento. E efeitos jurídicos só podem surgir, modificar ou extinguir de fatos jurídicos. Mas o que pode acontecer é a pandemia compor o suporte fático de determinados fatos jurídicos e, ao compor o suporte fático de fatos jurídicos constitutivos, ter consequências modificativas ou extintivas para o contrato. Vocês conseguem perceber a diferença? Eu vou tentar ser um pouquinho mais didático, porque talvez a minha filiação pontiana eu busque burilar a precisão conceitual, às vezes em detrimento de alguma didática que é importante. Logo que veio a notícia no Brasil do reconhecimento da pandemia, surgiu toda uma discussão em blogs, em escritos, e às vezes em escritos de autores importantes, no seguinte sentido: é a pandemia um caso fortuito de força maior ou não é um caso fortuito de força maior? Tá? E desde logo, e essa tem sido a minha manifestação, a pergunta é de todo inadequada. Porque você não tem, no direito brasileiro, nenhum fato jurídico que se constitua apenas pelo caso fortuito ou força maior. Sempre é necessário que, junto com o caso fortuito ou força maior, outros componentes do suporte fático se façam presentes. Esse é o primeiro ponto que eu quero sublinhar para vocês. O segundo ponto, ainda a título de pressuposto. Se nós perguntamos se a pandemia pode alterar o cumprimento ou descumprimento do contrato, nós estamos reconhecendo que descumprimento contratual não é o mesmo que inadimplemento. Vale dizer que é possível que uma parte descumpra a sua prestação num contrato sem inadimpli-lo. É possível que uma parte descumpra a sua prestação no contrato sem inadimpli-lo. Porque para o direito brasileiro, descumprimento e inadimplemento não são sinônimos. Para haver inadimplemento, é necessário um descumprimento imputável. E os critérios gerais de imputação de responsabilidade a partir do descumprimento são aqueles descritos
no artigo 392 do Código Civil. Mas discutiu-se muito sobre o caso fortuito ou força maior, nada obstante o caso fortuito ou de força maior não ser o único tipo de consequência decorrente da pandemia que possa supervenientemente atingir os contratos. Permitam-me citar alguns, muito rentes ao direito civil tradicional. O perecimento do objeto, do artigo 234 do Código Civil, a deterioração do objeto, do artigo 235 do Código Civil, a impossibilidade da prestação de fazer, do artigo 248 do Código Civil, o caso fortuito ou força maior, do artigo 393 do Código Civil, e ao lado deles, a onerosidade excessiva dos artigos 317 e 478 do Código Civil. Esse rol, aqui parafraseando Viaker, né, que falava do calvário de selecionar a parte geral no Brasil, integra, e o professor Silvano e Venceslau bem sabem disso, o calvário de selecionar o direito das obrigações no Brasil. Porque o Código Civil abre a disciplina com a modalidade das obrigações e lá no meio das modalidades ele já vai criando regras de imputação ou não imputação pelo descumprimento, como, por exemplo, o caso de perecimento e deterioração da obrigação de fazer do artigo 200 e citei agora há pouquinho, dos artigos 234 e 235 do Código Civil. Por que essa disciplina está dispersa no Código Civil? Essa dispersão é uma dispersão que tem origem na doutrina francesa, em especial no pensamento do Hippotier, que, por sua vez, vem a buscar a sua fonte nas fontes de direito romano que trabalhavam de maneira dispersa as circunstâncias supervenientes aos contratos. E isso ficou muito marcado nos códigos influenciados pelo Code Napoleon, né? Como é o caso do primeiro Código Civil italiano, como é o caso do primeiro Código Civil português, como é o caso do Código Civil espanhol em geral. Você tem impossibilidades dispersas no Código Civil. Por isso que, por essa opção legislativa, é que quando nós temos um evento único, como uma pandemia, nós temos que procurar em quais fatos jurídicos a pandemia pode se inserir como suporte fático. Compreendem a riqueza de se pensar um problema como o problema pandêmico à luz da teoria do fato jurídico? Mas essa opção legislativa, que é uma opção brasileira, ela tem sido afastada desde meados do século passado da Europa, né? Ela já saiu no segundo Código Civil português, já saiu no Código Civil italiano e veio a ser reformulada de uma maneira muito inteligente na reforma de 2002 do direito civil alemão, chamada Modernização do Direito das Obrigações, que veio a unificar essas figuras a partir de uma ideia de perturbação, das prestações. Vale dizer, ao invés de você pulverizar as figuras de problemas supervenientes, você unifica uma determinada disciplina de perturbações das prestações. Tá? O Código Civil brasileiro não tem essa mesma dinâmica, nada obstante ser um Código Civil, um dos primeiros códigos civis do século XXI. Né? Esse é um dos pontos em que o Código Civil brasileiro de 2002 ele surge desatualizado. Né? De certa maneira, dialogando
com essa leitura, que é uma leitura contemporânea do direito civil europeu, o artigo 6º da Lei 14.010 de 2020 procura fazer uma união consequencial dos eventos supervenientes, tal como a técnica da perturbação das prestações do direito alemão, evitando utilizar termos que são termos muito conhecidos por juristas cultos, como é o caso do professor Venceslau, mas que nós não podemos esperar que eles fossem de fácil cognição pelo Brasil inteiro, né? Por pessoas que não têm a mesma naturalidade com o direito alemão, como o professor Venceslau tem. Mas essa é a origem do artigo 6º da Lei 14.010 de 2020, um dos mais importantes para a disciplina contratual, segundo a qual se anuncia que as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus, Covid-19, nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Percebam que o primeiro ponto do artigo 6º, que é um dispositivo para tratar dos impactos jurídicos da pandemia nos contratos, é justamente unir essas diferentes figuras pelo prisma consequencial. E essa regra, ao assim funcionar, ela ostenta uma autêntica natureza de regra de sobredireito, para utilizar a terminologia de Herbert Hart, né? Uma regra de interpretação. Porque, por intermédio do artigo 6º da Lei 14.010 de 2020, pode o intérprete realizar a hermenêutica de todas as regras de vicissitudes supervenientes da pandemia nos contratos. E nós podemos, a partir dessa dinâmica, distinguir pelo menos 4 situações diferentes. Primeiro, contratos celebrados e executados antes de 20 de março de 2020, quando foi reconhecida a pandemia pelo Congresso Nacional, que não sofreram impactos supervenientes em decorrência da calamidade da crise sanitária. Segundo, contratos celebrados antes de 20 de março de 2020, com prestações posteriores a esta data, que até 30 de outubro de 2020 sofreram perturbações em virtude da pandemia. 3. Contratos celebrados posteriormente a 20 de março de 2020, com prestações exequíveis até 30 de outubro, que sofreram perturbações. E contratos celebrados posteriormente a 20 de fevereiro de 2020, com prestações a serem cumpridas depois de 30 de outubro de 2020, que sofrerão os impactos da pandemia. Por que eu estou usando essa data de 30 de outubro de 2020? Porque muitos dos efeitos jurídicos dessa lei, elas têm esse termo final no dia 30 de outubro. Mas não se trata do caso do artigo 6º. Como o artigo 6º é um dispositivo que vem a tratar das consequências da pandemia, as consequências da pandemia não têm esse limite temporal. Por isso, a regra do artigo 6º é uma das poucas regras da Lei 14.010 de 2020 que expressamente terão efeitos posteriores à data de 30 de outubro de 2020. Bom, feita essa explicação geral, vamos à explicação específica sobre o caso fortuito ou força maior. Primeiro, relembrando algo que já é da tradição do direito brasileiro,
que vê sem sentido a distinção entre caso fortuito e força maior no Código Civil. Nas regras de direito aeronáutico tem uma distinção que pode ser feita, mas para o direito comum não haveria sentido distinguir regras de caso fortuito ou força maior. E por que não tem sentido distinguir o caso fortuito ou força maior? Porque o legislador as trata indistintamente, né? O artigo 393 menciona o caso fortuito ou a força maior, e como bem explica Pontes de Miranda, o Código Civil não distingue efeitos jurídicos para o caso fortuito ou para a força maior. Isso está no tomo 23 do Tratado de Direito Privado, e que faz com que essa distinção seja uma distinção que não faça sentido. Mas o que é muito importante para a leitura do caso fortuito ou força maior, à luz da teoria do fato jurídico e do pensamento de Pontes de Miranda, é se compreender que a ocorrência do casus fortuito ou força maior, né, como aquilo que cai, por si só não altera contrato. Razão pela qual aquilo que pode ser considerado caso fortuito ou força maior, nada obstante poder ser considerado caso fortuito ou força maior, por si só não será um impacto jurídico nos contratos. Razão pela qual eu sublinho que no artigo 393, que é a regra fundamental do caso fortuito ou força maior, além deste evento da natureza, outros componentes do suporte fático se fazem presentes. Pode-se ler no artigo 393 do Código Civil. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Vale dizer, é necessário que, além do caso fortuito ou força maior, surjam efeitos que não sejam possíveis de se evitar ou impedir. Nas palavras de Pontes de Miranda, é preciso que tenha consequências contra o adimplemento. É por isso que, rigorosamente, nós não podemos classificar a consequência jurídica de um evento para a pandemia abstratamente por um contrato, ao menos à luz do caso fortuito ou força maior. Um determinado transportador que não pode cumprir o seu contrato porque o advento da pandemia impediu o livre trânsito, tem o caso fortuito da pandemia, adicionado ao impedimento de cumprir a prestação, que faz incidir o artigo 393 do Código Civil. Por outro lado, o prestador de serviços de dados de internet, que é um outro contrato, sendo executado no mesmo período, que vem a se deparar com o efeito da pandemia, provavelmente não adicionará a consequência ao adimplemento para justificar a incidência do artigo 393. Cuja resultante prática significa o seguinte: não responder pelos prejuízos resultantes, conforme artigo 393, caput. Vocês percebem como não é possível partir do evento da natureza pandemia para, a partir dele, concluir sobre o efeito sobre o contrato? A resposta sempre é depende. E se a resposta é depende,
é inútil gastar rios de tinta discutindo se a pandemia é ou não é um caso fortuito ou de força maior. Para mim é evidente que é um evento de caso fortuito ou de força maior. Porém, é um evento de caso fortuito ou força maior que não necessariamente será suficiente para aplicar as regras jurídicas do caso fortuito ou de força maior. Ou, em linguagem mais técnica, para provocar a incidência do artigo 393 do Código Civil. Me parece que, à luz desse suporte teórico, quando o artigo 393 ele vem incidir, ele tem por consequência provocar uma pré-exclusão da regra de responsabilidade contratual, obstruindo a constituição do fato jurídico indenizativo ou limitando a sua repercussão. Razão pela qual, na minha opinião, o artigo 393 do Código Civil ele tem uma natureza de uma regra pré-excludente de responsabilidade. Pré-excludente total ou parcial. Porque pode ser que o prejuízo ao adimplemento, atrelado ao caso fortuito ou força maior, impeça totalmente a prestação ou impeça parcialmente a prestação. Essa possibilidade de modulação, estranhamente, tem sumido da doutrina de vários autores que escrevem sobre o assunto, mas encontra-se expressa na arguta leitura de Clóvis Bevilacqua, nos seus comentários ao Código Civil, que eu sempre recomendo muito a leitura, porque dizem respeito a um momento muito especial da cultura jurídica nacional e que homenageia aqueles que me convidam. Né? Bom, a Lei 6, o artigo 6º da Lei 14.010/2020, ao falar sobre as consequências que não terão efeitos retroativos, ao eleger como elemento do suporte fático a consequência, permite essa modulação também, porque as consequências poderão ser maiores ou menores. E os efeitos da aplicação desse artigo 6º já estão sendo sentidos, notadamente na jurisprudência, com precedentes sobre suspensão de cláusula em plano de recuperação judicial, né? Com revisão, postergação do pagamento de aluguéis, entre outros. Gostaria de sublinhar às senhoras e aos senhores que, assim como o artigo 393 do Código Civil é regra dispositiva, o artigo 6º da Lei 14.010 de 2020 é igualmente regra dispositiva. O artigo 393 vai trazer a regra do caso fortuito ou força maior, salvo se a parte não tiver assumido o risco. Porque nada impede de um determinado contratante, por cláusula expressa, vir a assumir o risco do caso fortuito e força maior, afastando a incidência do artigo 393 do Código Civil como regra dispositiva. Isso que é muito possível para as relações jurídicas simétricas é absolutamente discutível para as relações que não são simétricas. No caso de contratos simétricos, me parece muito importante o reconhecimento da possibilidade de se afastar a aplicação do caso fortuito ou força maior como uma decorrência, inclusive, da repartição de riscos, da alocação de riscos que deve ser respeitada pelo juiz ou pelo árbitro nos termos do artigo 421-A, inciso 2 do Código Civil e do artigo 113, inciso 5 do mesmo Código Civil, inseridos pela Lei
da liberdade econômica. Tá? Também é importante sublinhar que o caso fortuito ou força maior acaba gerando uma riqueza casuística de cláusulas muito maior do que as regras de direito positivo. Né? Às vezes nós vemos nos compêndios de direito civil simplesmente a explicação. O caso fortuito ou força maior afasta a responsabilidade, salvo a assunção pelo contratante, o que não é errado. Mas a prática contratual demonstra a existência de cláusulas muito complexas. Cláusulas que vão descrever alguns eventos que podem ser considerados caso fortuito ou força maior, outros eventos que não podem ser considerados caso fortuito ou força maior, e não apenas a classificação dos eventos, mas também as consequências. Porque a consequência descrita pelo Código Civil diante do advento do caso fortuito ou de força maior é apenas a consequência de afastar o inadimplemento. Mas nós podemos ter outras consequências. Nós podemos ter uma consequência de suspensão da prestação, nós podemos ter uma consequência de revisão da prestação. A autonomia privada pode não apenas mudar os critérios para a qualificação do caso fortuito, força maior e as consequências sobre o contrato, como também os efeitos jurídicos daí que advêm desta cláusula. Tá? Por fim, gostaria de sublinhar uma relação muito próxima entre a disciplina do caso fortuito ou do força maior e o chamado fato do príncipe, uma ocorrência correspondente a uma determinação estatal que onera substancialmente a execução de um contrato. Né? Normalmente, conforme nos ensina o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, timbrada por uma generalidade de sua abrangência, né? Que não configura um comportamento culposo ou ilegítimo da administração, né? E que afasta o poder de um contratante exigir a indenização do outro contratante. Tá? O caso fortuito, a pandemia, como caso fortuito ou força maior, também pode ser aplicada nos contratos à luz do chamado fato do príncipe. Com isso, encerro os 30 minutos da segunda parte da nossa manifestação, pedindo se os meus queridos professores que coordenam esse evento, o professor Venceslau e o professor Silvano, permitiriam mais um intervalo de 5 minutos para irmos para a terceira e derradeira parte da apresentação, após o qual abriremos para a discussão. Claro que sim, Rodrigo. Fique à vontade. Excelente. Então, agora são 19h52, voltamos 19h57. Até daqui a pouquinho. Caríssimos e caríssimas, posso continuar? O nosso querido nossos coordenadores, professor Silvano e professor Venceslau, me autorizam? Claro que sim, Rodrigo. Então vamos para a terceira e derradeira parte da nossa exposição. Revisão contratual. O tema difícil, o tema é um tema no qual praticamente só existe dissenso. E é um tema difícil por razões muito compreensíveis. Se o ordenamento jurídico reconhece a autonomia privada para celebrar contratos, para elaborar contratos, para construir esses fatos jurídicos por intermédios da teoria do negócio jurídico, né, que tem no núcleo do seu suporte fático a manifestação de vontade consciente do negociante, uma revisão
deste conteúdo, ela é sempre problemática, seja pelos limites de um agente exterior mudar aquilo que foi contratado, que é um problema, e o segundo, mudar segundo quais parâmetros, com quais critérios. Vejam vocês. Em sentido amplo, o magistrado ou o árbitro tem diversas possibilidades de revisar o contrato se nós tivermos em mente o termo revisar como modificá-lo. Tá? Por exemplo, um magistrado ou um árbitro, quando anula uma cláusula contratual, modifica o conteúdo do contrato. Um exemplo comezinho. Suponhamos a anulação de uma cláusula de foro. Se a cláusula de foro foi anulada, o foro para a propositura de uma demanda será o foro estabelecido pelo Código de Processo Civil. Né? Se a cláusula compromissória foi anulada, a demanda deixará de ser proposta perante a jurisdição arbitral e terá que ser proposta perante a jurisdição estatal. Há uma modificação. Quando o Código Civil permite, na disciplina da cláusula penal, que o magistrado diminua a cláusula penal, permite ao magistrado ou ao árbitro alguma revisão. A revisão da cláusula penal. A doutrina e a jurisprudência brasileira estão repletas de situações nas quais, por intermédio da aplicação da boa-fé objetiva, em especial do artigo 187 e do artigo 422, cláusulas são alteradas. Ao lado disso que nós poderíamos chamar de revisão em sentido amplíssimo, há um sentido estrito, conforme explicado por Jacques Guestin, de revisão, que corresponde à mudança do preço do contrato, à mudança da economia do contrato. E é essa revisão em sentido estrito ou próprio que é objeto do artigo 317 do Código Civil, né, que corre em paralelo ao artigo 478 do Código Civil, ao tratar da onerosidade excessiva. Então, esse é um primeiro ponto. Né? Nós não estamos falando de qualquer modificação de um agente externo sobre o contrato. Nós estamos falando de uma mudança de um agente externo sobre o preço do contrato, sobre a economia interna do contrato. Primeiro ponto. Segundo ponto. Com quais parâmetros? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil, porque, na prática, ou os contratantes têm disposição, compreensão e maturidade para negociar uma mudança do contrato, e daí eles não precisam de regra de revisão, porque o que se coloca é uma disposição da mesma autonomia que constituiu, é uma autonomia que pode modificar o negócio jurídico. Ou então, nós temos um conflito entre interesses igualmente tuteláveis, ou pelo menos interesses igualmente consideráveis. Um interesse de manutenção do contrato tal qual foi realizado e um interesse de modificação do contrato por alterações supervenientes que impactaram um dos contratantes. O direito civil brasileiro tem conseguido, não sem certo esforço, se manter longe de duas polaridades. Se manter longe da polaridade, nunca pode haver revisão contratual. E se manter longe da polaridade, sempre pode haver
revisão contratual segundo um juízo de equidade desse agente exterior, seja ele um magistrado, seja ele um árbitro. Para além dessas polaridades, há muita discussão. Primeiro, porque esse tema é um tema que povoa os privatistas há alguns séculos, né? Desde a construção histórica da chamada cláusula rebus sic stantibus, cláusula segundo as circunstâncias, que era compreendida como uma cláusula pressuposta em determinados contratos. E desde então, há um sem número de teorias com maior viés subjetivista ou com maior viés objetivista para tratar desse assunto. Temos a teoria da imprevisão, temos a teoria da pressuposição, temos a teoria italiana da onerosidade excessiva, temos a teoria da base subjetiva do negócio jurídico, temos a teoria da base objetiva do negócio jurídico. Mas o Brasil é um país estranho em algumas coisas, né? Você não vê na Itália ninguém discutindo, diante de uma situação como a pandemia, qual é a melhor teoria revisional. Por que você não vê na Itália ninguém discutindo qual é a melhor teoria revisional? Porque há uma regra de revisão. Então, o que você discute é qual a aplicação da regra revisional italiana. Vez que, como sublinharam Rodolfo Sacco e Giorgio De Nova no Tratado de Direito dos Contratos, quando o legislador elege uma regra de revisão, ele pré-estabelece um balanceamento desses interesses. Existe um estado de arte dessas regras? Há quem diga, por um excesso germanófilo, né? Um excesso de como se tudo que vem da Alemanha, por vir da Alemanha, fosse adequado para o Brasil, né? De que na medida em que a recente reforma de 2002 do Código Civil Alemão, ao inserir o parágrafo 313 do BGB, à luz da teoria da base objetiva do negócio jurídico, corresponderia à quintessência, ao estado da arte no que diz respeito à regra de revisão. Mas isso é de tudo equivocado. Porque assim como em 2002 a Alemanha fez inserir no BGB uma regra mais objetiva para a revisão dos contratos, a França, que tem uma igual tradição codificatória, em 2016, por intermédio de uma ordonança, veio a inserir expressamente uma regra de revisão fundada na imprevisão. Fundada na imprevisão, conforme tendência jurisprudencial paulatinamente construída ao longo do tempo. Então, se nós vamos pegar as duas codificações mais influentes, nós vamos encontrar numa de 2002 a adoção de um modelo mais objetivo, em termos do parágrafo 313 do BGB, e nós teremos outra, o Código Napoleão, alterado pela Ordonança 131 de 2016, que inseriu o artigo 1195 no direito das obrigações de caráter subjetivista fundado na imprevisão. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de dizer para vocês, é superar a leitura enviesada e ideológica de que nós temos um modelo melhor ou um modelo pior. Nós temos diferentes modelos. Tá? E não podemos dizer que um modelo é mais contemporâneo que o outro. Tá? Se nós falássemos de grandes codificações, poderíamos dizer que a teoria da imprevisão ela está mais recente na mudança da legislação do que a base objetiva do negócio jurídico nos termos do parágrafo 303 do BGB.
Mas eu gostaria de puxar como fio da meada para vocês essa curta explicação do Giorgio De Nova e do Rodolfo Sacco, dizendo que a regra de direito positivo faz um balanceamento dos interesses. Né? Por quê? Porque é claro que todo aquele que pretender uma revisão contratual preferirá regras com menos requisitos apenas objetivos, por exemplo, de outras regras que balanceiam requisitos objetivos e subjetivos. O direito civil brasileiro, por muito tempo, foi refratário às regras revisionais. Né? E a jurisprudência também, por muito tempo, foi refratária à revisão judicial dos contratos. O Código Civil de 2002 mesmo, na sua redação original, não trazia a regra de revisão dos contratos. Porque o artigo 478 não é uma regra de revisão. É uma regra que tem, por opção legislativa, a resolução do contrato por onerosidade excessiva. A regra de revisão que nós temos, que se encontra no artigo 317 do Código Civil, ela foi construída durante o processo legislativo. Porque, originariamente, e essa era uma parte que coube ao Agostinho Arruda Alvim no anteprojeto, originariamente, a regra do artigo 317 era uma regra de correção monetária. Foi no curso do processo legislativo que se modificou essa regra de correção monetária para uma regra de revisão, e ainda ficou um resquício de correção monetária segundo o valor real da prestação. Mas atrelada a um misto da teoria italiana da onerosidade excessiva com a teoria francesa da imprevisão. Olha, nós poderíamos gastar horas e horas discutindo teorias que entendem os elementos do suporte fático do artigo 317 ou do artigo 478 como adequados ou inadequados. Né? Você tem excelentes autores que fazem isso. Por exemplo, a professora Judite Martins Costa, nos seus comentários ao Código Civil, editados pela editora Forense, ao tratar da regra do artigo 317, ela vem e diz, olha, o legislador, ao ampliar o que era uma regra de correção monetária para uma regra de revisão, acabou cometendo um grave equívoco ao colocar em previsão, quando o correto seria, pura e simplesmente, a desproporção das prestações ensejar a revisão. O professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, no seu livro de revisão contratual, escreve: isso que nós lemos no artigo 478, que para aplicação da regra um contratante tem que ganhar muito em detrimento de um grave prejuízo do outro contratante, está equivocado. Porque as regras revisionais, elas deveriam ter aplicação pura e simplesmente quando alguém sofre um grande prejuízo. Pode ser que alguém sofra um grande prejuízo e o outro não ganhe nada, e nem perca. Mas nós já teríamos aí uma situação em que deveria se justificar uma revisão dos contratos. Né? Você tem várias opiniões doutrinárias sobre esse assunto, e todas elas são muito importantes. Mas eu pergunto a vocês, qual é o sentido de nós termos uma regra máxima de crise, que é o máximo que se pode fazer com o contrato, que é a revisão, né? E a resolução? Qual é o sentido de nós termos uma regra de crise se quando vem a crise a gente muda a regra? A grande expressão de insegurança jurídica. Você cria as regras de crise para o futuro. E na medida em que a crise venha e se estabeleça, você aplica essa regra.
E é interessante notar nesse sentido, assim como uma experiência comparada, que a Alemanha, na sua lei para enfrentamento da pandemia da Covid-19, não mudou a regra revisional. E a França sequer teve uma regra específica. O trabalho dos juristas franceses e dos tribunais franceses tem sido como nós aplicamos o Código Civil para tratar dos efeitos da pandemia. Bom, a Lei 14.010 de 2020 traz uma regra que eu reputo muito importante sobre o tema da revisão contratual no artigo 7º, que ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa se encontra no caput do artigo 7º, segundo o qual não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Mais uma vez, estamos diante daquilo que Hart cunhou como uma regra de sobredireito, uma regra sobre regra, uma regra, neste caso, de interpretação. Porque, longe dela alterar o critério revisional do Código Civil, ela vem a interpretar um dos elementos, o elemento da imprevisão, afastando a qualificação de fato imprevisível dos eventos: aumento da inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário. E qual a justificativa disso? Essa é a compreensão consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desde a década de 1990. Por quê? Porque aqueles que sofrem de um embranquecimento capilar e de uma queda de cabelos como eu, ou só de uma queda de cabelos, como meu caríssimo professor Venceslau, que continua com a sua expressão de jovialidade e juventude enorme, apesar dele não ser tão jovem assim, mas que viveram o Brasil da década de 80, sabe a sequência de crises que nós tivemos e a consolidação de uma determinada compreensão de como o direito civil vai lidar com essa crise. O que o artigo 7º vem a fazer como uma regra de interpretação é dizer, nesses pontos, isso não pode ser interpretado como um fato imprevisível, porque, segundo a cultura jurídica nacional, isso já é consolidado como previsível. Qualquer pessoa que trabalha com contratos desde a década de 90 sabe qual é essa orientação. E não seria correto, neste momento, abrir uma ampla judicialização por aquilo que já foi decidido. Notem que o artigo 7º, em momento algum, está dizendo que a pandemia da Covid-19 não pode justificar uma revisão contratual. O artigo 7º não diz isso. E tampouco, como falam por aí, o artigo 7º não proíbe a revisão contratual. O artigo 7º, puro e simples, mantém o estado da arte no que diz respeito à interpretação do requisito da imprevisão. E com isso, ele aposta e ele busca a segurança jurídica para que não sejam realizadas demandas tendentes a um insucesso. Que, não obstante tendentes a um insucesso, podem gerar um prejuízo tremendo. Porque até você sair de uma decisão liminar de um juiz monocrático de primeiro grau a chegar ao Superior Tribunal de Justiça, pode passar uma década.
Segundo ponto do artigo 7º, afastar a ideia de diálogo das fontes. A regra de revisão do direito civil, do direito comum, não se confunde com a regra de revisão do Código de Defesa do Consumidor, que não se confunde com a regra de revisão da Lei de Locações. Ao passo que para o direito civil, isso ficou evidente no artigo 421 e 421-A, a revisão é um expediente extraordinário, não pela Lei 14.010, mas pela reforma do Código Civil operada pela Lei da Liberdade Econômica. No direito do consumidor, a revisão é um direito básico do consumidor. Percebem a diferença? Num setor do ordenamento jurídico, regras dizendo é excepcional, é excepcional, é excepcional. Em outro setor do ordenamento jurídico, é um direito básico, nos termos do artigo 6º e 5º, inciso 5º. E no Código de Defesa do Consumidor, a revisão contratual se justifica pura e simplesmente pela excessiva onerosidade da prestação ao consumidor, não tendo qualquer componente subjetivo da imprevisão a ser avaliado pelo julgador. Mostrava-se importante proteger os setores socialmente menos agraciados, né? O setor de locação e o setor de consumo, das regras do Código Civil, porque são setores diferentes. E é interessante notar que nos espaços que o Congresso Nacional assim não agiu, sobrevieram medidas provisórias coartando a não mais poder a disciplina do direito do consumidor. Pensem na disciplina dos espetáculos, pensem na disciplina do transporte aéreo. E o parágrafo 2º vai reforçar que os regimes jurídicos de proteção do consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil. Há quem sustente que nós precisaríamos até de um código comercial para dizer isso. Tamanha confusão que às vezes os juízes fazem de confusão entre regra de direito civil e regra de direito do consumidor, né? Que seriam tremendamente nefastas neste momento, tanto para o direito civil como para o direito do consumidor. Agora me cedi em 2 minutos, falei por 32 minutos. Né? Gostaria, se os nossos coordenadores permitissem, realizar um intervalo um pouquinho maior, um intervalo de 8 minutos, né, para nós passarmos para a 4ª e derradeira fase desse encontro, destinado a perguntas. Então, voltaríamos 20 horas e 30 minutos. Combinado, Rodrigo. Até para que eu possa me alimentar e estar muito bem preparado para discutir com essa seleta plateia, com esses amigos que me homenagearam de uma maneira tão especial, me convidarem para estar nesse momento de abertura deste curso. Ok, querido. Até mais, então. Até. Muito obrigado. Professora Vera Liquidato, boa noite. Assim que o professor Rodrigo retornar, eu vou pedir para que a senhora abra o microfone para fazer a pergunta. A gente vai ficar muito honrado. Pode ser, ou se ele preferir ler, porque o enfoque da minha pergunta é o direito internacional privado, então não sei se ele tem interesse ou esperar a plateia se manifestar primeiro, talvez tenham perguntas mais direcionadas para o enfoque que ele deu na palestra dele. O senhor fique à vontade, eu estou aqui à disposição. Ah, tá certo, professora, mas eu acho que o professor Rodrigo, conhecendo ele, vai fazer questão de responder a sua pergunta. Obrigada. E, professora, a plateia também vai ficar muito satisfeita, viu, com a resposta da pergunta da senhora. Foi uma pergunta extremamente brilhante. Muito obrigada.
E quem quiser fazer mais alguma pergunta, pode se manifestar no chat para que a gente possa ver as perguntas, né? E, de repente, se tiver alguma pergunta repetida, né, para a gente selecionar. Professor Rodrigo. Caríssimo amigo. A professora Vera Liquidato já registrou que tem interesse de fazer uma pergunta ao senhor. Então, eu vou... Se eu souber responder, por favor. Pedir para ela abrir o microfone e fazer a pergunta. E aí a gente dá a sequência depois. Eu tenho uma pergunta para fazer também a você. Tá bom. Professora Vera, por gentileza. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar o professor Rodrigo pela brilhante palestra, os organizadores do evento. Foi uma noite de grande aprendizado, e a minha pergunta ela vai na seara do direito internacional privado, então fique à vontade para não respondê-la, para dar prioridade ao auditório, que talvez tenha questões mais pertinentes ao que foi perfilado aqui na sua preleção. O direito internacional privado hoje, em razão da pandemia, discute-se a respeito da excessiva onerosidade, se ela poderia ser elevada à categoria de instituto jurídico, ou seja, se um contrato internacional sem a cláusula hardship e que esteja sob a égide de um direito que não a contemple, se o julgador poderia evocar a teoria hardship para fundamentar uma resolução, uma renegociação contratual. Seria basicamente isso. Obrigada. Muitíssimo obrigado, professora Vera. A questão ela é muito provocativa e eu não me vejo em condições de responder à luz do direito internacional privado, porque é uma disciplina com a qual eu não trabalho. Mas tentando fazer um paralelo com a perspectiva privatística, tá? Há muitos autores que têm discutido a existência de um dever de renegociação. Tá? Eu tenho me manifestado especialmente contrário a essa ideia, como contrário a uma ideia geral. Né? Por mais que haja uma propensão a se buscar a negociação como a melhor maneira de solução dos litígios, a negociação ela não poderia ser imposta, porque a negociação imposta ela acaba sendo a criação de um direito à modificação unilateral do contrato. E nem a cláusula geral da boa-fé objetiva, né, que, digamos, é uma compreensão que tem esse caráter internacional. Tem um jurista que escreve muito de direito internacional privado, Bonel, que eu me recordo de ter lido dele, que a boa-fé objetiva, de certa maneira, unia hoje num movimento do direito internacional privado sistemas de common law e de Roman law, porque estariam tendo que aceitar isso como um ponto comum, ainda que o Brexit demonstre que não é bem assim. A Inglaterra mostra a sua irresignação. Mas eu não acredito que haja uma possibilidade de um direito de renegociação imposto aos contratantes. Já uma possibilidade de uma cláusula pressuposta para a resolução ou a revisão dos contratos, de certa maneira, é uma reconstrução, seria uma reconstrução no âmbito do direito internacional privado da cláusula rebus sic stantibus. Né? Porque também no direito privado, quando inexistia um determinado regramento, como aconteceu no Brasil pré-Código Civil de 2002, o que se discutia era a possibilidade de se compreender uma cláusula pressuposta a todos os contratantes, que os contratantes só se encontram vinculados segundo as circunstâncias daquele momento que eles contrataram. Então, a resposta, por um olhar, mais uma vez, muito cuidadoso de um privatista, de um civilista que trabalha com o direito civil nacional e que não tem essa dimensão do direito internacional privado. Mas acho que estaria muito mais próxima dentro da construção da cláusula rebus sic stantibus.
Muito obrigada. Extremamente esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Vera, meus cumprimentos à professora e também ao meu caríssimo, dileto amigo, companheiro de tantas batalhas, professor Alexandre Liquidato. Estou à disposição, professor Venceslau. Ah, agora eu vi que tem um chat que tem as perguntas, né? Tem uma pergunta do Guaraci Alves Barreto Filho, né? Que diz o seguinte: boa noite, professor. Caso seja possível, eu gostaria de saber se o senhor pode comentar um pouco sobre o artigo 9º da Lei 14.010 de 2020, que dispõe das liminares de desocupação. Afinal, há a presença de um assunto que enseja um riquíssimo debate. O professor Venceslau me avisou que houve um apagão onde ele está e ele já volta. Então, eu vou respondendo aqui pelo chat. Caríssimo, muito obrigado pela sua pergunta. Tá? O artigo 9º da Lei 14.010 de 2020, que trata de locações, é um dos dispositivos de maior sensibilidade social da lei, segundo a qual, até 30 de outubro, ficam vedadas as liminares de despejo em diversas situações da lei de locações. Tá? Bom, a possibilidade de despejo é um poder que o contratante locador tem em relação ao contratante locatário em diversas situações, e não apenas no não pagamento. Tá? Esse poder de desalojar alguém, seja de uma residência, seja de uma sede empresarial, é um poder de um grande impacto social. Tá? Razão pela qual, mesmo fora da situação de pandemia, você tem diversos ordenamentos que estabelecem regras especiais para o despejo, por exemplo, em tempos de inverno, né? Países que têm inverno rigoroso e que o despejo nesse período poderia ter uma agressão a valores humanos muito sensível. A questão da pandemia trouxe esse problema de uma maneira mais evidente, porque haveria uma grande contradição de, pelo menos, os estados e os municípios estarem pedindo para as pessoas ficarem em casa, né? As medidas de isolamento social, em alguns lugares até de lockdown, né? Pernambuco sofreu isso, e permitir liminares de despejo durante esse período. Tá? Por essa razão, em consonância a outras experiências legislativas, pareceu importante que no período até 30 de outubro, pelo menos o juízo liminar das medidas propostas a partir de 20 de março ficasse suspenso, sem prejuízo dos outros mecanismos de cobrança, num sopesar de que, ao assim proceder, estaria se realizando a proteção de um valor maior da manutenção das pessoas no estado em que se encontravam. Na redação original do anteprojeto, ao lado dessa proibição do despejo, havia uma determinada regra, foi proposta uma regra, do que poderíamos dizer de um parcelamento compulsório dos aluguéis. Durante o período da pandemia, as pessoas que provassem uma grave queda na sua capacidade de pagamento poderiam parcelar 30% do pagamento dos aluguéis para após 30 de outubro. Essa regra acabou caindo já na primeira etapa no Senado Federal, por razões de política legislativa. Tá? Mas a regra do artigo 9º é tão importante
e ela foi objeto de um veto presidencial que chegou a gerar uma manifestação da ONU contra o Brasil por ser um dos países que tinham um menor índice de proteção à questão de moradia das pessoas no momento da pandemia. Tá? Elogio muito a força do Congresso Nacional de ter se unido para derrubar esse veto. Sublinho mais uma vez que sob a coordenação do professor Venceslau, né, vários grupos de pesquisa se manifestaram pela necessidade da queda do veto do artigo 9º e que essa foi uma conquista para o país. Espero que eu tenha respondido a pergunta, se não, fico à disposição. Vamos ver aqui no chat se tem mais alguma questão. Há uma pergunta. Muito obrigado, Guaraci, da Suide Leoncini Advocacia. Deixa eu achar aqui a pergunta. Eu acho que eu não estou encontrando a pergunta aqui. Se pudesse reproduzir novamente. Ah, você não fez a pergunta. É porque tem uma mensagem sua dizendo que está acima, por isso eu entendi. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição. A Isabela mandou uma questão aqui. Na seara do direito do consumidor, gostaria de saber se o senhor considera aplicável o conceito de caso fortuito ou força maior nas relações de consumo, tendo em vista a ausência de norma explícita do CDC nesse sentido. Me parece que sim, Isabela, pelo seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é lei especial que convive com o Código Civil como lei geral. E não há nenhum diálogo de fontes nisso. Né? O que há no que a lei especial não trata, a lei geral se aplica. Então, por exemplo, qual que é o contrato mais importante para consumo? É o contrato de compra e venda. Nada obstante isso, o Código de Defesa do Consumidor não descreve um tipo contratual do contrato de compra e venda para consumo. Nós temos o tipo contratual do Código Civil com as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor. E parece que o mesmo se aplica em termos de direito do consumidor. Tá? As regras de caso fortuito ou força maior poderão ser aplicáveis, conforme o caso, para afastar a responsabilidade pelo inadimplemento do consumidor ou do fornecedor. Boa noite, pessoal. Aconteceu um apagão aqui em casa, mas ainda bem que já houve o restabelecimento do fornecimento de energia. Perdi a resposta de Rodrigo, a pergunta da professora